Então, agora é oficial, bora pra cima. Essa é a live 100 da série Fly Empresas. Quer dizer que a gente está há mais de 100 semanas fazendo live toda semana, trazendo conteúdo para ajudar vocês, donos da empresa, a fazer a empresa crescer, a fazer a empresa sair do operacional, organizar sua empresa e começar a ter lucros crescentes. É disso que a gente fala aqui. Hoje nós vamos falar desse tema, dessa pergunta, desse problema que eu escuto tanto de vocês, que é o seguinte: não consigo achar bons funcionários para contratar, não consigo achar pessoas talentosas, não encontro pessoas boas para serem contratadas para o meu time, não encontro pessoas talentosas, não encontro pessoas determinadas, enfim, não encontro pessoas, né? Em resumo, muita gente não está encontrando pessoas para contratar e nós vamos falar como superar esse obstáculo do crescimento, que é um obstáculo. Pensa comigo aqui quais são os fundamentos do crescimento que a gente sempre fala. O fundamento do crescimento é você ter a sua estrutura, né, que é composta de pessoas, processos, sua marca, seus produtos, suas máquinas, sua infraestrutura. Você tem a sua estrutura, usa essa estrutura para gerar valor para os clientes através das vendas. Enquanto isso, você gera lucro, gera caixa, e com esse caixa você aumenta a sua estrutura, aumenta os seus ativos para gerar valor para ainda mais clientes, para gerar ainda mais lucro, gerar ainda mais caixa e aumentar e crescer novamente. Então, parte do processo de crescimento é contratar pessoas, contratar pessoas. O crescimento não acontece sem contratar pessoas. Nada acontece sem contratar boas pessoas. Nada acontece. É uma empresa. Por que existe uma empresa? Anota isso aí, a gente já começa com papel e caneta na mão, que aqui é muito conteúdo. Para que existe uma empresa? Uma empresa existe para cumprir um propósito que uma pessoa sozinha não daria conta. Você daria conta de fazer o que você faz aí sozinho, de atender seus clientes, suas dezenas, suas centenas, suas milhares, dezenas de milhares de clientes sozinho? Não daria conta, você não teria impacto, tá? Então, para isso que existe uma empresa. O caminho do crescimento é ter mais pessoas, sim, para você atender mais clientes, para gerar mais impacto, para ter mais eficiência, para ter mais resultado. Você precisa de mais pessoas, pessoas boas, pessoas que atendem alguns critérios que nós vamos falar aqui hoje, tá? Então, este problema de não conseguir crescer porque falta gente boa é um problema real. E muita gente fala disso porque cada vez tem mais empresas, cada vez essas empresas estão mais estruturadas em busca de bons profissionais. Hoje, você vai contratar alguém, dependendo do seu segmento, tem uma multinacional de outro país, sediada em outro país, que vai pagar em dólar, que vai pagar em euro, que está disputando esse mesmo recurso que você. Tá? Então, a concorrência é global hoje em dia, a disputa de recursos, disputa de contratações, ela é global. As multinacionais têm uma estrutura que atrai essas pessoas, e as pequenas e médias empresas também estão cada vez mais capacitadas para atrair pessoas boas. Então, tem a concorrência sim por recursos. A mão de obra qualificada no mercado é escasso, apesar, né, de ter desemprego, né, muito se fala sobre desemprego, tem desemprego, mas falta gente boa. Olha que coisa, né? Então vamos entender aqui como superar esse obstáculo. Esse é um obstáculo de crescimento, você precisa entender o que fazer para superar esse obstáculo, tá certo? Vamos parar de ser reativo, ou negar, ou ficar só de braço cruzado, apático, reclamando da situação atual, do tipo, é muito difícil, deixa para lá, não quero crescer não, deixa minha empresa para lá. É difícil, então não quero. Não é assim, né, gente? Vamos ser protagonistas, vamos fazer as coisas acontecerem, vamos assumir responsabilidades, entender assim, o que está ao nosso alcance para ter um bom resultado, mesmo nessa situação, para conseguir gerar resultado, mesmo sendo difícil. E cá para nós, tudo é difícil, né? Não contratar é difícil, contratar uma pessoa boa é difícil, ficar sem contratar também. Porque quando você fica sem contratar, você não consegue crescer porque falta gente. Aí falta gente por quê? Porque você não encontra pessoa boa. E se não encontra pessoa boa, por quê? Porque talvez você não tenha tempo para procurar adequadamente através de um processo, uma boa divulgação. E talvez você não tenha tempo porque você não tem gente para fazer a tarefa operacional.
Aí como é que você sai desse ciclo vicioso do tipo, não tenho tempo para contratar, então eu contrato mal. E estou sem tempo porque não tenho gente para me ajudar. Então, como é que você sai disso? Com conhecimento, entendendo como ter um bom resultado de forma eficiente. No tempo que você tem, o que pode ser feito para você conseguir ter um bom resultado e contratar uma pessoa boa para o seu time. Tá? Repetindo, já entrando no conteúdo aqui, tudo na sua empresa é feito através das pessoas. Basicamente, tudo que acontece lá é feito através das pessoas. Então, uma das maiores responsabilidades do dono, anota isso aí, uma das maiores responsabilidades de você, dono da sua empresa, de hoje para sempre. Tá? A partir de hoje você vai entender, abraçar essa responsabilidade e não solta mais. É o quê? É colocar as pessoas certas no lugar certo. Colocar as pessoas certas no lugar certo. O líder que é líder, ele alcança metas consistentemente com o time fazendo certo, né? Então ele desenvolve o time, engaja o time e faz acontecer através do time. Para isso ele precisa ter as pessoas certas no lugar certo, tá? Tem um pensador de gestão que chama Jim Collins, um dos maior pesquisador de gestão do mundo. Ele fala de primeiro quem, né? Tudo começa com quem. Primeiro quem que é a pessoa, quem que é tem uma iniciativa, tem um plano, tem uma ideia, mas quem vai executar? Eu vou abrir uma nova área, mas quem vai tocar essa nova área? Tá? A pessoa define tudo, a pessoa certa no lugar certo é a primeira coisa a ser pensada. Então, o que é esse trabalho? O que é e o que não é esse trabalho de colocar a pessoa certa no lugar certo, que muito dono de empresa não faz, né? O que é esse trabalho? É você identificar pessoas através de um processo, é você avaliar características comportamentais, características que vão fazer a diferença no resultado de um bom colaborador ali, é você integrar essas pessoas do time, é você desenvolver, é você se preocupar em selecionar uma pessoa boa, em integrar essa pessoa adequadamente na função, desenvolver essa pessoa para fazer um bom trabalho, engajá-la e reter. Tá? Isso é o trabalho de colocar a pessoa certa no lugar certo. Isso exige competências específicas de liderança que você, enquanto dono, vai sempre precisar desenvolver. E o que não é, né? O jeito errado de fazer isso? O jeito errado de fazer isso é você contratar, você vai divulgar, falar, é muito difícil contratar pessoa boa. Aí vai ver como é que o dono da empresa está fazendo. Ele está lá, faz uma artezinha mais ou menos ali, posta no Instagram ou posta no algum site ali, uma vagazinha mais ou menos. Aí fecha com envia seu currículo coloca um e-mail lá. E deixa. Aí custa chegar, né? Currículo. Aí chega uns 4 ou 5 currículos lá, 3 não tem nada a ver com a história, chegou, você não sabe nem por que a pessoa mandou aquele currículo, não tem nada a ver. 2, um ruim e um bom. Quer dizer, bom perante aqueles, né? Você falou, vou chamar essa pessoa para entrevistar aqui, olha só, esse currículo aqui parece até razoável frente a esses 3 aqui que não tem nada a ver e esse ruim aqui. Aí você já chama assim, nossa, é o único currículo que tem que contratar essa pessoa, estou precisando, olha só, estou deixando de vender aqui, estou com um problema aqui, o cliente está reclamando. Aí você chama a pessoa para entrevista já pensando assim, putz, se não for psicopata eu vou contratar, tem que contratar, se vier no dia e não parecer que é psicopata, eu te contrato. Aí, pessoa, você já faz aquelas perguntas assim, fulano, então você sabe fazer isso, não é? Aí a pessoa, você ótimo, opa, beleza. Fulano, tô vendo aqui isso, então você sabe fazer isso, fazer planilha, você sabe vender, você sabe isso, não é, fulano? Aí a pessoa, você ótimo. Aí você vai, seleciona o colaborador, né, depois de um processo como esse, onde só tinha um currículo aceitável lá na sua base, onde você entrevistou já que decidido a contratar, né? Aí entra essa pessoa, você fala assim, vamos lá, né? Agora você começa aqui, hoje é seu primeiro dia, você vai atender os clientes aqui, tá bom? Entrar o cliente aí, você atende e boa sorte, qualquer coisa você pode me chamar. Aí deixa a pessoa lá, abandona, a pessoa fica lá tateando, batendo cabeça, de repente você fala, aí tá atendendo mal, tá vendo? Não é fácil achar a pessoa, olha só, fiz um processo aqui, a pessoa... Aí o colaborador vai 1 dia, 2 dias, 3 dias, sai da empresa, fala, tá vendo? Difícil demais achar gente que quer trabalhar,
Ai, meu Deus. Então, gente, calma aí, tem muita coisa errada nessa história, né? Uma falta de um processo de contratação adequado, você não trouxe volume de pessoas, não entrevistou de uma forma assertiva, não fez a integração, não desenvolveu, não acompanhou, não filtrou adequadamente, né? Então, várias coisas que nós vamos falar aqui hoje para evitar esse tipo de problemas e você começar a conseguir superar esses obstáculos de crescimento, tá bom? E por que que é importante conseguir colocar as pessoas certas no lugar certo? Né? Como eu falei, tudo é feito através de pessoas, não é importante, é obrigatório. Para sua empresa crescer, você tem que ter pessoas certas no lugar certo, seja fazendo um trabalho operacional com qualidade, eficiência, consistência, seja liderando o time, fazendo as coisas acontecer, resolvendo os problemas, tocando iniciativas de melhoria. Você precisa das pessoas certas no lugar certo, tá? Esse é o único caminho para crescer. Estou ajustando a câmera aqui. E aí, por que investir tempo em dinheiro, então? Por que investir tempo em dinheiro em colocar pessoas certas no lugar certo, selecionar pessoas adequadamente, preparar essas pessoas? Por que investir tempo e dinheiro nisso? Porque é o seguinte, olha só, tem aquela frase, né? Ah, tô querendo estabilidade, abri minha empresa aqui, eu quero só alcançar estabilidade aqui e tal. Mas, gente, estabilidade real não existe. A gente fala sempre disso aqui. Estabilidade não existe, tá? A única constante na vida é a mudança. Um jeito que a coisa é hoje não vai ser o jeito de amanhã. O padrão de consumo do seu cliente, as preferências do seu cliente pode mudar da noite para o dia. Um concorrente pode aparecer, o mercado muda. Então, o único caminho para sobreviver e crescer é agir proativamente, provocando mudanças na empresa. Então, o crescimento passa a ser sobrevivência. O crescimento é obrigatório, a não ser que você não queira sobreviver, garantir a sobrevivência da sua empresa. Tá? Então, você precisa investir tempo nisso para você continuar crescendo, continuar tendo uma empresa saudável que se sustenta. Além disso, né, você, dono da empresa, precisa conseguir focar no crescimento para que isso aconteça. Para que você foque no crescimento, você precisa da operação rodando bem. Você precisa que os clientes continuem chegando, que as vendas continuem acontecendo, que a entrega continue sendo feita com qualidade, deixando os clientes satisfeitos e gerando lucro. Você precisa continuar recebendo dos clientes e tudo bem organizado. Tá? Então você precisa de pessoas na operação, com o tempo, líderes cuidando dessas pessoas que estão na operação, pessoas dirigindo, direcionando essas pessoas, tá? Então, você vai sempre precisar de pessoas para liberar você, dono, para sair do operacional, conseguir atuar na organização da empresa, para aí começar a ter lucros crescentes. E o maior benefício de colocar a pessoa certa no lugar certo é basicamente isso, é você conseguir confiar no trabalho daquela pessoa. Você, com o tempo, a partir do momento que você vai testando, conhecendo, deixando a pessoa ousar, errar e aprender, com o tempo você consegue confiar. Com o tempo, aquela pessoa vai saber mais sobre a atividade que você e você vai conseguir focar em outras coisas. Aí a pessoa certa no lugar certo tem inúmeros benefícios e vantagens, né? Vantagens de ter mais especialidade em cada função, vantagem da sua empresa conseguir ser mais eficiente e mais consistente para você crescer. O melhor momento, então, para a gente começar a pensar nisso é agora. Tá? Se você nunca olhou para a sua liderança, para os seus processos de liderança, para a sua estrutura de liderança e falou assim, pô, será que eu estou trabalhando adequadamente para colocar as pessoas certas no lugar certo, para superar esse obstáculo de não conseguir achar bons funcionários para contratar? Será que eu estou fazendo isso? Então começa a partir de agora. Hoje eu vou falar aqui 4 pilares, que é por onde você vai começar, tá? A mudar essa situação e começar a superar esses obstáculos. Estou falando aqui de colocar a pessoa certa no lugar certo. Como é que começa colocando a pessoa certa no lugar certo? Contratando, trazendo pessoas para dentro da empresa. Tá? Mas é mais do que isso que nós vamos falar aqui hoje. E aí, como mudar isso? Vamos lá. Vamos entrar no conteúdo aqui. Como mudar isso em 4 pilares. Por onde começar? Né? Já, a partir do momento que você fala, não, preciso, né? Tem esse problema, quero contratar pessoas boas no encontro. Por onde começar? Falar de 4 pilares aqui. E o primeiro pilar é meio óbvio, né? Mas
Tudo aqui vai ser óbvio, mas se você não faz, então não é tão óbvio assim. São coisas essenciais. O primeiro pilar é que a oportunidade que você está oferecendo seja atrativa. A oportunidade seja atrativa. Por quê? Olha só, não consigo achar bons funcionários para contratar. Nossa, mas tá difícil demais achar bom funcionário. Vamos olhar do lado do funcionário. O que é que o bom funcionário quer? O bom funcionário quer alguém que gera resultado, alguém que tem comportamentos, habilidades e conhecimento para gerar resultado, que provavelmente já tem um histórico de gerar resultado em alguma área específica. O que é que esse bom funcionário quer? Ele quer uma boa oportunidade. Ele quer trabalhar numa boa empresa. É isso que ele quer. Você não vai contratar uma pessoa boa com uma oportunidade que não é atrativa. E ser uma oportunidade atrativa tem a ver com mostrar para a pessoa que essa oportunidade é atrativa. Então, um conceito que a gente precisa entender aqui, um conceito fundamental, é que contratar pessoas é igual vender. É igual você fazer a venda para o cliente. Você tem que transmitir confiança, tá bom? Você tem que mostrar que aquele produto ou serviço é o que ele precisa, é bom, que vai ter benefícios, que vai agregar ali para ele. Contratar é a mesma coisa. Você tem que mostrar que a vaga, que a oportunidade de estar dentro da sua empresa vai ser bom para quem está entrando. É atrativo, tá? Vai ter o quê? Vai ter boa remuneração, obviamente, mas vai ter desafio, vai ter crescimento, vai ter reconhecimento, vai ter perspectiva, tá? Então a essência fundamental desse primeiro pilar aqui que nós estamos falando, para você superar essa barreira e conseguir achar bons funcionários, é que a sua oportunidade precisa ser atrativa. Então a pessoa boa quer trabalhar na empresa boa. Você tem que fazer um marketing dessa divulgação ali, dessa vaga, de forma que essa vaga vire atrativa, seja uma oportunidade. A pessoa tem que ler a sua divulgação da vaga e falar assim, caramba, que oportunidade, hein? Olha só, que legal. Como é que você faz isso? Estamos contratando, mande seu currículo para e-mail. Não é atrativo. Mas oportunidade de atuar nisso, oportunidade de alavancar a carreira na área tal, oportunidade de aprender e atuar com isso. Oportunidade de atuar no segmento que mais cresce, tal. Oportunidade de atuar numa empresa, tal. Nossa, isso já começa a ficar mais atrativo. Você já começa a fazer um anúncio, uma arte, um post, um texto, seja qual for a mídia ou o canal de divulgação, nós vamos falar aqui hoje, mas quando você for divulgar a sua vaga, tem que ser atrativo. A pessoa tem que olhar e falar assim, caramba, que vaga legal. É isso, tá? Tem um conceito que ajuda nesse background dessa oportunidade atrativa, que é o employer branding. A gente falei aqui que contratar é igual fazer marketing, igual fazer venda para os clientes. O employer branding é a marca, né? Branding é a marca. E employer branding é a marca empregadora. Como sua empresa é reconhecida no mercado por contratar? Obviamente, né, a gente falou aqui com donos de pequenas empresas, sua empresa, né, uma pequena empresa, não tem aquele conhecimento do mercado como alguém que, a empresa tem muitos benefícios, todo mundo da sua cidade sabe, nossa, tal empresa tem muitos benefícios, é um ótimo lugar para se trabalhar. Não é isso. Mas se procurar lá na internet o nome da sua empresa, vai aparecer algum site falando bem ou falando mal? Vai aparecer alguma notícia? Vai aparecer nas redes sociais, olhando os posts, olhando as postagens, olhando os vídeos, vai parecer que as pessoas que estão lá são felizes e gostam de trabalhar lá? Quando vai na sua empresa, vai parecer que as pessoas que estão lá são felizes e gostam de trabalhar lá? Olha só, hein? Então, o contato com o seu time transmite o employer branding também. É por isso que se fala que cultura e marca são duas faces da mesma moeda, né? A marca é para fora, a cultura é para dentro. A cultura tem a ver com a marca, né? A cultura que você tem é a marca que você mostra para os clientes, para os fornecedores. Então, quando as pessoas têm contato com os seus colaboradores, elas têm uma boa percepção ou uma percepção ruim sobre trabalhar na sua empresa, tá?
Já vi empresas que estavam... Tem uma plataforma chamada Glassdoor, que o pessoal sai, os colaboradores podem deixar depoimentos bons ou ruins sobre a empresa. Então, por que não fazer uma iniciativa de incentivar o seu time de forma verdadeira a postar lá, quando for verdadeiro, postar pontos positivos lá e você comunicar na internet o que tem de bônus para trabalhar na sua empresa. E aí tem selos, Great Place to Work, né? Já mais para o nível ali de média empresa para cima, pequena e média para cima, né? Enfim, e aí, ou seja, né? Para você contratar pessoas boas, o primeiro pilar é oferecer oportunidades atrativas. Sua empresa tem que parecer um ótimo lugar para se trabalhar. Esse é o primeiro pilar para você trazer pessoas boas. Enquanto as pessoas não verem a divulgação da sua vaga, não lerem sobre a sua empresa na internet e achar que é uma boa oportunidade, não vai trazer pessoa boa. Tá? Então comece com você trazendo esse conceito de marketing e vendas na hora de contratar pessoas. Como se você estivesse oferecendo, como se a empresa, como se a oportunidade de trabalhar lá fosse o produto. Tá bom? Indo para o segundo pilar, que é o seguinte: não adianta botar essa casca bonita e reluzente se não for um bom lugar para trabalhar, né? Não adianta pôr chantilly em bolo de lama. Para você tem que parecer um bom lugar para se trabalhar, sua empresa tem que parecer um ótimo lugar para se trabalhar, mas antes disso tem que ser um bom lugar para trabalhar, que começa tendo bons líderes, que constroem confiança no time, lideram com empatia, transmitem clareza, desenvolvem o time, geram colaboração, proporcionam reconhecimento e crescimento, proporcionam perspectivas e alinham expectativas, tá? Então, sua empresa precisa ser um bom lugar para se trabalhar, para você conseguir trazer e reter pessoas boas. Senão você até traz, tá? Mas vai ser difícil parecer um bom lugar para se trabalhar se não for. Aí vai ter que mentir, né? Aí vai ter que desviar da integridade. E como que faz isso? Como que você vai virar um bom lugar para se trabalhar? Primeiro começa do líder, né? Melhorando a capacidade de liderança. Através dessa capacidade de liderança, construindo cultura, tá? Construindo uma cultura sólida de crescimento, de colaboração, de aprendizado, criando uma estrutura de liderança com ferramentas, práticas, rotinas, planos para fazer o time crescer, gerar perspectiva, gerar desenvolvimento, gerar desafio, reconhecimento. Então, tem uma estrutura para apoiar a liderança, né? Ferramentas práticas, rotinas e planos. Essa estrutura apoia a liderança. Aí a gente poderia fazer algumas lives só sobre isso. No programa Fly a gente fala de mais ou menos umas 6 a 8 horas sobre esse tema, liderança, estrutura de liderança. Tá? Mas o segundo pilar aqui é ser um bom lugar para se trabalhar. E isso começa com um bom líder. Tá? Então, para a gente fechar, anota aí o que um bom líder precisa fazer para construir um bom lugar para se trabalhar. Tem que ser um líder que lidera, que constrói confiança com o time, confia no time e faz o time confiar nele, que lidera com empatia, tá? Tem que ser um líder que lidera com empatia, que transmite clareza para os colaboradores dos resultados esperados, das rotinas e competências para atingir esses resultados e das expectativas dele em relação ao time, que constrói um ambiente de colaboração, que desenvolve e desafia o time, tá certo? E que reconhece, recompensa e proporciona crescimento para o time. Em resumo, também ele tem que gerar perspectiva e alinhar expectativas. Tá? Aí o líder começa a criar um bom lugar para se trabalhar. O terceiro pilar aqui, para você superar esse obstáculo de não conseguir achar bons funcionários para contratar, e esse é o mais prático de todos, o que você consegue já melhorar a partir de amanhã, tá? Todos você consegue, mas alguns você vai levar mais tempo. Pô, melhorar a sua liderança, você vai ter que desenvolver, vai ter que estudar, vai praticar, vai estar se esforçando ali, mas o que eu vou falar aqui agora você consegue a partir de amanhã, que é o processo de contratação. Esse terceiro pilar aqui é ter um processo de contratação. E acima de tudo, por quê?
Seguinte, nós estamos falando de achar bons funcionários para se contratar, né? Achar bons funcionários para contratar. Primeira coisa que a gente entender é que, assim, todo mundo, qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa pode ser camisa 10. Qualquer pessoa é extraordinária, qualquer pessoa é um talento. Todos. Em áreas diferentes. Tem gente que vai ser um talento para tocar pandeiro, tem gente que vai ser um talento para mexer com planilha, tem gente que tem talento para vender, tem gente que tem talento para colecionar selos, né? Enfim, exemplo viajando aqui, o que eu estou querendo dizer? Você tem que achar a pessoa certa para aquela função que você está divulgando. Então, qualquer pessoa pode ser boa, mas não é boa para aquilo. Ou seja, nem todo mundo é adequado para aquela vaga, obviamente, tá? Então, a verdade é que a minoria vai ser o talento para aquela vaga específica. A minoria Neymar para a vaga específica, a minoria. Então, o que a gente tem que fazer? Premissa básica, lei dos grandes números. Para você achar uma minoria, você tem que ter um alto volume de pessoas avaliadas. No exemplo que eu dei no começo dessa mentoria ao vivo aqui, de hoje, é que se você recebeu 5 currículos, 3 não tinha nada a ver com a história, a pessoa mandou, parece que nem leu o anúncio. Um era ruim, um era bom. Qual que é a referência que esse era bom? Os outros 5, mas muito pouco, muito pouco. Então, pelo menos 20 avaliações você tem que fazer para conseguir selecionar uma pessoa boa, que é 5%. Se você tirar uma pessoa, fez 20 avaliações. Então você já vai pensar assim, caramba, 20? Nossa, mas como é que eu vou conseguir avaliar 20 pessoas? Nossa, não dá tempo, muito corrido, o pessoal não se inscreve e tal, não tem tempo. Ó, a gente já vai mudar a oportunidade que vai ficar mais atrativa, então mais pessoas vão se inscrever, tá? Você vai trabalhar seu employer brand, fazer divulgação mais atrativa, cada vez mais pessoas vão se inscrever. E aí, como é que se avalia tudo isso? Né? Tem que ter um processo eficiente, nós vamos falar aqui como fazer. E aí você tem que fazer também uma divulgação ampla. Tem que fazer essa divulgação ampla, divulgação em vários canais, tá? Às vezes eu vejo pessoas assim, contratar caminhoneiro é muito difícil, contratar pedreiro é muito difícil, contratar entregador, motoqueiro é muito difícil, contratar instalador de não sei o que é muito difícil. Tudo é difícil, gente. Mas e aí? Você já entrou no grupo de WhatsApp de pedreiros da sua cidade para fazer a contratação? Você já está no grupo de motoqueiros da sua cidade? Toda cidade tem isso hoje em dia. Você tem que estar no canal certo, né? Lá na empresa a gente está precisando contratar pedreiro. O time conseguiu entrar num grupo de WhatsApp lá que tinha 250 pedreiros. E aí você consegue ir onde estão as pessoas que você quer contratar, em eventos, em feiras, em canais, em fóruns, em páginas do Facebook. Você tem que ir no local onde estão essas pessoas. Então tem que ter uma divulgação ampla, você tem que pensar onde eu encontro muitas pessoas dessa função. Vou lá, às vezes é uma página na internet que você entra lá e faz um post, coloca a arte bonitinha, atrativa, com um link para essa pessoa se aplicar. Olha só o que nós vamos falar aqui daqui a pouco. Tá? Então você divulga em múltiplos canais. Tem vaga que o LinkedIn performa muito bem, tem vaga que não, tem vaga que o Instagram resolve, tem vaga que não, tem vaga que precisa de pontos físicos, Poncine, entre outros órgãos aí, que atuam nessa área, tá? Então você precisa de o quê? Divulgação ampla para atrair muitas pessoas e dessas muitas pessoas extrair ali os 5 a 10% de pessoas realmente talentosas para a sua vaga específica. Aí você precisa de um processo eficiente e assertivo para filtrar tudo isso e avaliar essas pessoas. Então eu vou te dar uma sacada, uma técnica, que com essa técnica você vai conseguir avaliar muito mais pessoas. E a técnica é o seguinte, você vai parar de usar o envio currículo para e vai trocar por toque aqui para se aplicar, clique aqui para se aplicar. A pessoa clica, em vez de enviar o currículo para você e você ter o trabalho de avaliar o currículo dela, ela clica, ela tem um formulário para preencher com perguntas eliminatórias, com perguntas específicas para você avaliar a pessoa, com perguntas para você entender o histórico de desempenho dela e pode anexar o currículo no final e envia. Algumas coisas vão acontecer quando você fizer isso, quando você trocar o processo de envio de currículo
para aplicação, tá? E adianto, né? Muita gente fala, mas dá muito trabalho, as pessoas não se aplicam. Olha, você vai eliminar um perfil de pessoa que o ideal é que ela não se aplique mesmo, tá? Mas há exceções, confesso, há exceções. Existem funções que as pessoas têm muito menos intimidade com informática, mas essas funções, inclusive, nem enviar o currículo elas iriam, você teria que divulgar em pontos físicos, enfim. Então não são para todas as funções, mas todas as pessoas capazes de enviar o currículo por e-mail são capazes de preencher o formulário. Primeiro ganho ao fazer isso, o que são o principal ponto para você contratar uma pessoa boa, né? O tema da live aqui é não consigo achar bons funcionários para contratar. O que é a principal coisa que um bom funcionário tem? Acima de tudo, ele tem vontade. Vontade de fazer acontecer, vontade de aprender, vontade de se diferenciar, vontade de crescer. Acima de tudo, ele tem vontade. Depois vem alinhamento cultural, depois vem competência, capacidade de gerar resultado, depois habilidades específicas, enfim, acima de tudo, vontade. Quando você coloca na oportunidade atrativa, no anúncio bonito, divulgando sua vaga, clique aqui para se aplicar, a pessoa clica, ela olha e fala assim, nem tem que preencher formulário para entrar nessa empresa, acho que eu não vou preencher não, deixa para depois. Olha o perfil de pessoa que você eliminou. Você eliminou uma pessoa que estava com preguiça de se aplicar. Imagina para trabalhar. Como é que vai ser essa pessoa? Graças a Deus você eliminou essa pessoa. Você não tem que achar ruim do tipo, as pessoas não vão se inscrever. As pessoas que têm vontade de fazer acontecer, de agarrar aquela oportunidade, elas vão se inscrever. Se não está se inscrevendo, é que a oportunidade não está atrativa o suficiente ou você está no canal errado. Tá? Não fique com essa crença de, não, dá trabalho para as pessoas. Tá, beleza. Vamos supor que dê trabalho para as pessoas. Ok, você vai tirar os que não estão afim, vai passar os que estão afim. E aí, dos que se aplicam, que já é a minoria, né? Dezenas de pessoas vão ver a oportunidade. Dessas dezenas, algumas vão clicar no link, algumas vão desistir. Eliminou um tanto de pessoas sem vontade, ótimo, já fez o primeiro filtro, já avaliou mais de 20 pessoas e já tem chance de encontrar um talento. E aí, das pessoas que se aplicaram, o que vai acontecer? Essas pessoas responderam um formulário padronizado, onde você vai conseguir ver as perguntas que você quer, na ordem que você quer, comparar uma com a outra, de igual para igual. Não vai ficar pegando currículos diferentes, comparando banana com laranja, laranja com maçã, e demorando muito ali. E currículo a gente sabe como é que é. Você pega 30 currículos, você passa o olho assim rapidinho, não entende nada. O currículo, quando você lê um currículo, você avalia mais ou menos o conhecimento que a pessoa tem, né? Se ela tem alguma certificação, fez uma graduação numa instituição respeitada, você fala assim, essa instituição já avaliou o conhecimento dessa pessoa e aprovou, então parece ser bom. Você avalia, né, mais ou menos a habilidade, você olha, essa pessoa trabalhou em tal lugar, fez tal coisa, parece que sabe fazer o que eu preciso, tenho que validar, né? Mais ou menos. Então você avalia mais ou menos essas duas esferas, conhecimento e habilidade. Mas conhecimento e habilidade representa menos de 50% da capacidade de uma pessoa gerar resultados. 51% é a atitude, são os comportamentos. Então, isso você não avalia no currículo, tá? Mas você avalia isso ao filtrar a pessoa que não se aplica. Você avalia isso ao colocar perguntas bem específicas para a pessoa contar histórias, desafios e atuações que ela já teve na vida dela, tá? Aí você avalia esse comportamento e valida tudo na entrevista, obviamente, né? Então, esse processo eficiente e assertivo começa com você trocando o envio currículo para clique aqui para se aplicar. Você vai ganhar muita eficiência, vai avaliar muito mais pessoas e vai aumentar em muito a chance de você achar uma pessoa boa, realmente boa. E você vai conseguir rodar um processo com mais amplitude, né, para você aumentar a sua escala e aumentar a chance dessa pessoa te ver também. Você é uma pequena empresa, às vezes essa pessoa boa até quer trabalhar com você, mas ela nem sabe que você existe, nem sabe que você está com vaga aberta, nem sabe que essa vaga é boa para ela. Com o processo você consegue chegar até ela, tá?
Esse é o terceiro pilar para você superar esse obstáculo de achar bons funcionários, tá? Para você conseguir sair do operacional, conseguir organizar sua empresa e conseguir começar a ter lucros crescentes, tá certo? E aí o seguinte, quarto pilar aqui para você superar esse obstáculo de não achar bons funcionários. Quarto pilar. Olha, o que a gente precisa entender? Alguém que você vai contratar sabe vender? Né? Às vezes a sua vaga de venda. Essa pessoa sabe vender? Talvez saiba. Ela sabe vender na sua empresa? Não. Você vai contratar uma pessoa para fazer planilha. Pô, você vai procurar alguém para fazer planilha, que sabe mexer com planilha. Essa pessoa sabe fazer as planilhas da sua empresa? Não. Você vai contratar alguém para fazer entrega. A pessoa sabe fazer entrega, já fez várias entregas. Ela sabe fazer entrega na sua empresa? Não, porque o processo é diferente, a cultura é diferente, as relações entre as áreas são diferentes, porque os processos e cultura é diferente. Os prazos, o jeito, as formas, o método, o que é valorizado, o que não é valorizado é diferente. Obviamente, pessoas com mais maturidade profissional, com mais histórico de resultados, vão se adaptar a esse jeito com mais facilidade. Aí que está a diferença de um profissional júnior, pleno e sênior, né? A escala mais corporativa aí. Mas ninguém vem pronto. A real é que ninguém vem pronto, tá? E a gente pode dizer que a educação falha, né? Hoje em dia tem muito curso, muita coisa de qualidade, outras nem tanto. Mas tem muita coisa por aí que as pessoas podem se desenvolver, podem se capacitar. Mas a cultura geral no país ainda não é uma cultura de desenvolvimento, de capacitação. Então essas pessoas não necessariamente vão ter ali se desenvolvido. Às vezes não tiveram uma boa atuação numa empresa que treinou, que desenvolveu. Enfim, ninguém vem pronto. Ninguém vem pronto. Então a gente começa com essa máxima que não consigo achar bons funcionários para contratar. A real é que você tem que desenvolver todos os funcionários. E o que vai diferenciar uma empresa que cresce constantemente, que escala aqui, uma empresa exponencial, uma empresa que gera cada vez mais lucros crescentes, é a capacidade de desenvolver pessoas, de formar boas pessoas. A contratação representa mais ou menos 50% a 60% desse caminho ali para ter um bom colaborador. Mas basicamente a missão principal na contratação é achar uma pessoa que está com bastante vontade de aprender e de gerar resultado e uma pessoa que tem alinhamento cultural. É o básico. Preferencialmente, dependendo do nível de expertise e de quanto você quer investir, achar alguém que já gerou resultado em alguma área, preferencialmente na sua área, mas se não na sua área, em outra área qualquer. Porque essa pessoa que gerou resultado em alguma empresa, em alguma área específica, ela tende a gerar resultado em outra área também, tá? Mas, ou seja, você vai focar em achar uma pessoa com os comportamentos adequados. Essa é a base. O resto você desenvolve. Então, não consigo achar pessoa boa. Ok, começa a ter uma oportunidade, oferecer oportunidades mais atrativas, começa a construir ali um lugar melhor para se trabalhar, melhora a sua liderança, faz um processo de contratação para atrair mais pessoas, filtrar, divulgar amplamente. Contratou, ainda tem que desenvolver. Essa pessoa não está pronta, tá? Você pode ajustar tudo. Se você não desenvolver, talvez você continue com a sensação de que não consegue encontrar pessoa boa, porque ninguém entra e faz mágica de dar tudo certo ali, de conseguir tocar sozinho. Tá certo? Você tem que construir essa estrutura. E aí, estrutura de liderança anda junto com essa parte aqui de desenvolvimento, né? Na verdade, engloba o desenvolvimento, mas dando um foco nessa parte aqui, desenvolvimento é o seguinte: você planeja o desenvolvimento, tá? Para cada colaborador, para comportamento, competências específicas, você fornece treinamento, você vai dando feedback para potencializar, para gerar esse desenvolvimento e você faz a avaliação de desempenho, avaliação de resultados e reinicia o ciclo. Tá? O desenvolvimento começa com isso, você olhando para o seu time e perguntando assim: qual competência essa pessoa precisa desenvolver, quais habilidades ela precisa desenvolver para ela gerar mais resultado para a empresa e crescer aqui dentro. Pô, essa e essa e essa. Ok, vou montar um plano. Quais ações específicas eu preciso trazer para essa pessoa aqui para melhorar essa e essa competência? Tem que ler isso, vou dar um treinamento com fulano, vai passar uma semana acompanhando fulano aqui,
estudar esse vídeo aqui, vai apresentar para a empresa e depois vai aplicar, montar um plano para aplicar isso aqui. Pô, plano de desenvolvimento individual feito. Plano de desenvolvimento individual, uma das ações é você dar um treinamento para ela de alguma coisa. Aí você vai treinar a pessoa, você vai começar com fulano, seguinte, treinabilidade. Como é que faço treinabilidade? Fulano, seguinte, primeiro eu faço aqui, você observa. Vamos lá, eu estou fazendo aqui, olha como é que faz. Olha só, é assim, assim, assado. Vai acompanhando aí. Primeiro passo. Segundo passo, fulano, agora você faz, eu te mentoro aqui, vai fazendo. Aí você vai, pô, vai por aqui, olha só, esqueceu disso. Pô, e agora? O que que faz? Vai acompanhando. Terceiro passo, né? Você já acompanhou a pessoa algumas vezes, já pegou confiança, você monitora, fala, fulano, agora você vai fazendo aí, eu vou checando aqui alguns pontos, na hora que você acabar você me chama, amanhã eu vejo como é que ficou, semanalmente eu acompanho, você vai aumentando o espaçamento de verificação. Com o tempo você fala, fulano, toca aí, ó, agora eu preciso que você faça mais rápido, ó, melhora isso, vai desafiando, desafio, desafio, desafio. E aí a pessoa vai internalizando aquela habilidade, aquela competência, tá? Você treinou ela. Com o tempo você vai dando feedback. Pô, é por aqui, não é por aqui, o caminho é esse, tá certo, continua, continua. Opa, não é por aqui. Olha qual foi a situação, olha a sua atitude, poderia ter agido assim, vai por aqui que é melhor. Tá certo? Então você fornece uma estrutura de desenvolvimento para você conseguir formar pessoas boas também. Ninguém vem pronto. Não vai achando que sua empresa vai encontrar pessoas boas para sempre no mercado, tá? Uma coisa é quando você precisa contratar um. Quero ver quando você abrir 6 vagas, quando você abrir 7, quando você abrir 10, 50 vagas abertas, você vai achar esse tanto de gente. Aí as empresas ficam pagando mais caro, bonificação. Mas não é assim. Tem que ter a habilidade de formar pessoas dentro de casa. Você traz pessoas talentosas, com alto potencial, com bons comportamentos, desenvolve as habilidades lá dentro também. Tá certo? E aí você vai conseguir o quê? Colocar as pessoas certas no lugar certo, superar essa barreira de não conseguir achar bons funcionários. Aí você vai conseguir sair do operacional na sua empresa para conseguir organizar as coisas, organizar a empresa e finalmente começar a ter lucros crescentes. É disso que a gente fala aqui, pessoal. Então, era isso, tá? É só aplicar que você vai conseguir sair dessa situação, conseguir superar esse obstáculo, pessoal. Então, sabedoria é aplicar o conhecimento, não fica com isso guardado, não. Valeu, semana que vem a gente está de volta. Até a próxima.